se você tem prescrição de benzodiazepínico e você tomou um clonazepam, um alprazolam e passou tudo isso, então a sua dor torácica, o seu desconforto é por conta da ansiedade. E aí, isso responde à pergunta: se tomar o alprazolam e passar, bingo, tá resolvido o diagnóstico. Se a sua dor aparece quando você está com muita preocupação, tensão, vai enfrentar uma avaliação, vai conversar com alguém que você tem uma certa resistência, uma certa dificuldade. Se você vai prestar uma prova, se você está preocupado com o pagamento de um boleto, de uma dívida, se você tem tido dificuldade num relacionamento com alguém, se você tem tido medo de qualquer coisa, se você está com um assunto mal resolvido com alguém, você pode ter desconforto torácico, você pode ter aumento de tensão muscular, você pode ter dor no peito. E aí sim, nós estamos falando de um desconforto torácico ligado a uma situação de estresse, ligado a sintomas ansiosos, e aí a gente não está falando de nenhum dos outros 4 motivos que eu falei. Por quê? Porque a característica dessa dor, desse desconforto, é exatamente essa. E especialmente se você percebe que depois da resolução da situação você não apresentou mais o sintoma, e se após tomar algo que serve para lhe acalmar, como uma valeriana, uma L-teanina, ou até mesmo se você tem prescrição de benzodiazepínico e você tomou um clonazepam, um alprazolam e passou tudo isso, então a sua dor torácica, o seu desconforto é por conta da ansiedade. E aí, isso responde à pergunta: se tomar o alprazolam e passar, bingo, tá resolvido o diagnóstico. Não estou aqui, repito, devido à importância disso, desconsiderando questões cardíacas e a necessidade de avaliação. Aqui estou considerando que problema cardíaco já foi descartado, que você já foi avaliado clinicamente para todas as possibilidades no que diz respeito a sintomas torácicos ligados ao coração. A outra coisa que passa é você aprender a respirar. Pacientes ansiosos tendem a respirar de forma acelerada, alteram a troca gasosa entre CO2, que é o gás carbônico que a gente libera na expiração, em relação ao O2, ao oxigênio que a gente inspira. Essa alteração prejudica todo o processo de melhora, de calma do circuito e, consequentemente, piora a dor no peito se ela foi causada pela ansiedade, pela situação de estresse. Então, por isso que sempre eu tenho vídeos aqui que ensinam você a respirar, que fazem você treinar essa desaceleração respiratória, porque a respiração é uma ferramenta que todo mundo tem e pode utilizar para se acalmar. Não desperdice a oportunidade de algo que você tem e que é tão poderoso como um tranquilizante, se você aprende a utilizar. E se você não viu outros vídeos em que eu falei que a gente fez um processo guiado de relaxamento, de atenção e desaceleração da respiração, convido você a ver, porque é transformador aprender sobre isso. Às vezes o medo faz você, inclusive, procurar uma série de outras coisas que justifiquem o desconforto. Uma coisa que eu preciso falar é que a gente precisa prestar atenção em pacientes que têm quadros crônicos como fibromialgia e que podem ter desconforto não só torácico, mas outros sintomas ligados à dor, e que se tem fibromialgia e ainda um quadro de ansiedade associado, você tem 2 coisas para serem tratadas, e que também o sintoma da fibro pode assustar essa pessoa, especialmente quando ela tem a dor torácica.
Então, fibromialgia é bem comum associado com essa associação de desconforto torácico. Quando você ficar com medo do seu desconforto torácico, você vai lembrar de tudo que a gente falou aqui, vai respirar de forma desacelerada e se você já foi ao pronto-socorro várias vezes por conta disso, você vai lembrar e se perguntar: qual a evidência que eu tenho que dessa vez é cardíaco? Você vai descobrir que não há evidência nenhuma, que as evidências são outras. E eu tenho um paciente que ele dizia que ele hoje não tem mais isso, não vai ao PS, fez inclusive já exames super complexos por conta disso. E ele uma vez falou que depois de se sentir melhor e que de não ficar mais com medo de todos esses sintomas, pensava não é possível que eu teria um infarto que ensaiaria 10 vezes para acontecer. Que infarto é esse? Que ensaia tantas vezes? E ele sempre ficava questionando, não tem sentido, né? Porque senão eu já teria infartado tantas vezes e fica ensaiando. Qual a estatística que me garante que tem todos esses ensaios tantas vezes quanto eu já fui, especialmente na minha idade, e ele é bem jovem? Então, a gente tem que pensar sobre isso, levando muito seriamente todas as investigações, não desconsiderando a necessidade de observar diagnósticos diferenciais. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 diagnósticos diferenciais principais, fora a própria ansiedade, baseada na pergunta aí da Odete, mas existem outros diagnósticos diferenciais de alterações torácicas, óbvio, mas não são os mais comuns, não são os principais. Eu selecionei para vocês os principais diagnósticos diferenciais. Isso faz diferença na hora de você pensar. E eu sei que alguns de vocês vão dizer: ai, doutora Ana, mas na hora que eu fico com muita ansiedade e com medo, eu não consigo pensar. É por isso que a gente tem que tratar e desacelerar para conseguir 2 tempos e pensar e raciocinar. Porque, na verdade, o que a gente faz aqui é psicoeducação e psicoeducação faz diferença quando você fica angustiada, fica com medo em todas essas situações. O primeiro ponto que a gente viu, para quem chegou depois, falamos da possibilidade de costocondrite. O segundo, de esofagite de refluxo, que até pode estar associada a uma gastrite ou até uma úlcera gástrica. O terceiro, hiperfermentação, então distensão abdominal com excesso de gases, especialmente depois dos alimentos que eu citei, dos tipos de alimentos que eu citei. O quarto ponto, sinalizador de alteração de ombro. E aí, revisa aí como que é a característica dessa apresentação para você ter as dicas do que pode ser. Certo?